Seja muito bem-vindo ao Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou o Ulisses Serra e hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser um pouquinho tabu para algumas pessoas, mas é muito importante: saúde mental. Você sabe o que é? Você está cuidando da sua? Ixi, tem muita coisa: depressão, ansiedade, TDAH e tudo isso a gente vai falar hoje aqui com as nossas especialistas. Mas primeiro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse projeto uma realidade. A BDM Digital, seu meio de pagamento, que valoriza, muito obrigado. E ao Pátio, o shopping do centro. E agora, antes das nossas entrevistas, eu gosto de começar com aquela pergunta para a Rê, a nossa inteligência artificial. Rê, explica pra gente, o que são transtornos de saúde mental na sociedade moderna? Oi, Ulisses. Transtornos de saúde mental são problemas que afetam o jeito que a gente pensa, sente e lida com a vida. Coisas como ansiedade, depressão e estresse extremo. Na correria de hoje, tudo isso tem ficado mais comum, e é por isso que a gente precisa falar sobre o assunto. É isso, a Rê tem razão. Precisamos mesmo cuidar da nossa saúde mental. Depressão, ansiedade, tudo isso vamos falar agora com as nossas especialistas. E a nossa primeira convidada é Cláudia Malfatti. Tudo bom, Cláudia? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Cláudia, o prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar esse convite para a gente falar de um assunto que é tão importante para o nosso dia a dia, que é saúde mental. Cláudia, eu gosto de começar o nosso episódio sempre lendo um pouquinho o currículo do nosso entrevistado. Então, você é psicóloga clínica, jornalista, especialista em saúde mental e pós-graduanda em neurociência e comportamento. Você atende adultos e adolescentes, além de ser frequentemente convidada para aulas, palestras, empresas e instituições. E é membro da Associação Sul-Mato-Grossense de Prevenção ao Suicídio. Isso? É isso mesmo. Legal, Cláudia. O assunto de hoje, a gente quer falar sobre saúde mental, que por muito tempo foi um tabu, mas hoje é muito mais comum a gente falar, as pessoas estão procurando ajuda para tratar, mas ainda assim tem gente que corre do assunto. Então eu quero perguntar para você, que é psicólogo, o que estuda a psicologia e o que é saúde mental? Para as pessoas primeiro saberem do que a gente está falando. Tá. A psicologia, a gente estuda o comportamento humano, as emoções, cognição, né? Essa relação das pessoas, as inter-relações. E quando a gente fala em saúde mental, é extremamente importante dizer que não é só a ausência de doença mental. A saúde mental é você compreender quais são as suas emoções, saber quais são os seus limites, conseguir, porque a vida tem as adversidades, administrar, então ter resiliência. Saúde mental é tudo isso, né? É essa busca de fato por um bem-estar, mas buscando entender que não existe como estar só na alegria. A tristeza faz parte da vida, a raiva. Com certeza. Isso é muito importante. Todos nós, né? De todos nós. São as emoções básicas, né? Tem emoções básicas que hoje, muitas vezes, as pessoas querem esconder. Perfeito. E o sofrimento é muito maior, porque, de alguma forma, volta. Entendi, não, perfeito. Então a gente tem que pensar na saúde mental igual a gente pensa na sua saúde física. Você não precisa necessariamente estar doente para cuidar da sua saúde física. E a mesma coisa com a sua saúde mental. Você também não precisa estar doente para poder tomar esse cuidado, estar sempre atento, para poder dar conta de todos, igual você comentou, a vida é complicada, né? Temos vários altos e baixos, então a gente precisa estar preparado para isso. Perfeita a sua comparação, é isso mesmo. Inclusive, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala no corpo, né, na mente e na espiritualidade. E a espiritualidade não está relacionada necessariamente à religião, mas algo que transcende o físico. Então, muitas pessoas buscam meditação, buscam outras formas. Então, é esse conjunto importante. E como uma vez eu até vi o alinhamento, um filósofo falando, né? Gente, é como tomar banho, a gente toma todo dia. Então, assim, tem que cuidar o tempo todo. Com certeza. Isso que é importante. Não, e eu sou um grande fã, eu cuido muito da minha saúde mental, mas eu sei que tem pessoas que têm um pouquinho de vergonha e tem gente que não sabe nem por onde começar. Talvez as pessoas não saibam nem se estão sofrendo com alguma coisa, se tem algum desequilíbrio. Qual que seria o primeiro passo para a pessoa se autoconhecer, entender, não, eu estou bem ou eu preciso de uma ajuda? Como que eu consigo detectar isso? Tá, interessante também essa pergunta. Começa a observar
né, se você está diferente, porque a gente, de certa forma, a gente se conhece muito, né? Tem um olhar do outro também, de algum amigo, de algum familiar que pode falar, ó, você está mais irritado, né? Alguma mudança de comportamento. Então, ou algum problema que você fica e nada, não consegue resolver, não consegue ver uma solução. Quando você busca um profissional especialista, que pode te ajudar nisso, é algo super interessante. Só quem faz terapia sabe. Né? Né? E você falou uma coisa muito interessante, um especialista. Porque eu já conversei com muita gente onde fala, mas conversar eu converso com o meu amigo, você é meu melhor amigo, eu falo dos meus problemas pra você. Mas é diferente, né? Ter uma pessoa imparcial que estudou isso, está preparada pra isso, faz toda a diferença pra te dar pra te guiar nessa jornada de se autoconhecer. Exatamente. Tem encontros que podem ser muito terapêuticos, mas né, a psicoterapia é com um profissional específico. Com certeza. Então, esse encontro, ter uma rede de apoio, família, amigo, é extremamente importante. Mas o profissional tem técnica para te ajudar. Estudou para isso, né? Estudou para isso. E para caminhar, né? E abordar as feridas mais profundas do paciente e buscar mesmo uma ampliação de consciência. Então, a psicoterapia, ela busca isso, uma ampliação, autoconsciência, até para você poder saber quais são os seus limites, se respeitar, saber conversar, se relacionar. Então, só tem a ganhar, né? Não, só soma e isso reflete na sua vida profissional, na sua vida social, né? Se você está em equilíbrio, isso também reflete no seu dia a dia. Mas, Cláudia, e se a pessoa já está num outro patamar? Porque hoje em dia a gente ouve muito falar sobre os transtornos de saúde mental, né? Essas doenças mentais que estão cada vez mais comuns, ainda mais nessa nova geração, no mundo de hoje que é corrido, conturbado, cheio de tela, cheio de informação. Existem várias delas que estão sendo muito faladas, mas as pessoas não sabem. Quais são elas? As vilãs, vamos lá, vamos falar das vilãs. As vilãs da saúde mental, depressão e ansiedade. São as maiores. Sim. Tem dados de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha só. E da América Latina é o país com o maior número de depressão. Nossa Senhora. É muito... E a depressão é o mal do século. Então, são os vilões. A saúde mental, hoje, ela está no radar. E tem que estar no radar também das políticas públicas. Com certeza, quando a gente fala, tem afastamento no trabalho, está em 4º e 5º lugar. Em 4º lugar, transtorno de ansiedade e 5º lugar, episódios depressivos. Olha só, então isso já afeta o trabalho também. Exatamente, é um dado de 2024 e em relação a 2023 esse número aumentou em 67%. Ou seja, não dá para não olhar para isso. Com certeza. Mas você acha que esse número aumentou porque tem mais pessoas deprimidas ou mais pessoas estão entendendo que a depressão existe, estão procurando ajuda, estão procurando tratamento e estão procurando essa licença do trabalho para poder se cuidar? Penso que são as duas coisas. Ok. As pessoas estão buscando mais ajuda, mas também tem um adoecimento mais intenso, maior. E quando a gente fala assim, o que acontece, quais são os motivos, são múltiplos fatores, né? Não tem uma coisa só, eu sempre falo, são várias camadas. Então, por exemplo, pode ter uma predisposição genética, hereditária. Você pode nascer com isso, então. Tem uma predisposição. Ok. Não significa que ela vai desenvolver. Né? Não é algo assim, não. Se você tem uma predisposição, você vai desenvolver. Não necessariamente. Daí tudo depende do que você vai fazer. Isso. Daí depende do ambiente, né? Dessas questões assim, ambientais. Se tem trauma, situações adversas, desigualdade social, dificuldade financeira. São vários fatores que afetam. São vários fatores que podem desencadear uma doença mental. Também, esse padrão hoje, né, essa pressão por sucesso essa é grande, né? Essa é grande. Ainda mais por causa de rede social, você quer provar que tá indo bem no trabalho, na vida, que a viagem foi linda, que você tá feliz. É uma pressão para você ter um sucesso total de vida, né? Não só de trabalho, mas um sucesso de vida mesmo. Essa pressão é grande. Essa pressão é grande. E falando em rede social, e tem o cyberbullying também. Esses ataques via redes sociais.
é algo super, super complexo. Se a gente for pensar, a rede social, tudo vem para ajudar, mas a gente precisa saber também balancear, né, até o uso e entender que é um recorte. Nós divulgamos ali só o que interessa, gente. Verdade, né? Ninguém posta vídeo chorando, vídeo pagando boleto ou não conseguindo pagar o boleto. Exatamente. A gente tenta mostrar a nossa melhor fase. E isso afeta quem está assistindo também. Porque a pessoa fala, nossa, a vida dele é tão melhor que a minha, mas não é bem assim, né? Todos passamos por dificuldades. Sim, e nessa semana até me chamou a atenção que eu vi um post de uma influencer bem famosa no Brasil, e uma jovem, e ela falava assim: eu não fico triste, eu nunca fico triste. Como assim nunca fica triste? Não existe nunca fica triste. É uma positividade tóxica, quase. Exatamente, a forma como é passado. E essas outras meninas que estão olhando aquilo, não, eu preciso chegar nisso. Não chega porque, enquanto humanos, todos temos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não tem como você passar pela vida sem tristeza, sem frustração. Não existe isso. Faz parte de ser humano, né? Independente do dinheiro, independente da fama. É isso que precisa ficar claro. Tem até uma pesquisa americana que durou 75 anos. E essa pesquisa chegou a essa conclusão, que o caminho para a felicidade está muito relacionado à relação que você tem, as suas relações. Não tem relação com riqueza, com fama e nem com trabalho. Essa pesquisa mostrou isso, acompanhando por 75 anos várias pessoas, um grupo, mais de 700 pessoas, se eu não me engano, 714 pessoas, acompanhando esse grupo, fazendo avaliação médica, entrevistas, e chegaram a essa conclusão: se você tem um bom relacionamento, você vive até mais. Olha que interessante. O quanto que a gente precisa investir em bons relacionamentos. Não fala, essa pesquisa também, ela diz isso, não é a quantidade, é a qualidade. Entendi. Não é se você está solteiro, namorando ou casado, qual que é a qualidade da sua relação. Você se sente confiante? Você se sente seguro? Você tem espaço para conversa? E isso é muito, se a gente for pensar, isso é muito valioso. Entendi, não, faz todo sentido, faz todo sentido. Mas eu queria voltar um pouquinho, Claudinha, quando a gente falou dessas doenças. Você falou de depressão e ansiedade. Para quem está nos assistindo e começou a falar, putz, me chama atenção. Me dá um pouquinho a definição de depressão, alguns sintomas. Como que a pessoa pode notar que ela ou alguém da sua casa, da sua vida, está passando por algo parecido? Normalmente, as pessoas relacionam depressão apenas com tristeza, né? Mas existem outros sintomas. É mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, pode não ter, por exemplo, a pessoa pode não apresentar tristeza, mas viver extremamente irritado, o tempo todo com raiva. Isso também. Né? Perder interesse, um outro sintoma. Você gostava de algo, já não tem mais interesse. Perder o interesse por coisas que antes eram prazerosas também é um sinal. Qualquer mudança de comportamento, alteração do apetite, ou comer muito, ou deixar de comer, né? Alteração no sono. Eu ia falar do sono, né? Aquela pessoa que não quer acordar, tá dormindo demais. Ou dormindo demais, ou não consegue dormir, ou a insônia. Também. A insônia também também. Interessante. Tudo, se a gente for pensar assim, tudo que é demais, tá demais, alguma coisa tem aí. Que olhar. Entendi. Tem que olhar. E a ansiedade, Claudinha? Porque eu acho que hoje em dia a gente usa com muita leveza esse termo. Eu tô muito ansioso, mas a ansiedade realmente é um transtorno, né? Então tem uma diferença vamos dizer assim, do nervosismo do dia a dia, da correria e do transtorno de ansiedade. Porque acho que as pessoas usam com muita leveza essa palavra agora, mas tem uma diferença, né? É que tem o estresse e a ansiedade que fazem parte, que são normais. Entendi. Né? A ansiedade, o estresse, o medo, ele te prepara para algo. Se for em níveis, vamos pensar assim, normais, ajuda. Por exemplo, se alguém chegasse aqui gritando, todo mundo ia ficar tenso, e precisa ficar, até por uma proteção. O que está acontecendo? Né? Então é humana. Sim, é uma reação humana de defesa. De defesa, para você, é luta ou fuga. O que eu faço? Rapidamente, a gente tem que pensar em questão de segundos. O que faz? Então, o nosso cérebro é preparado para isso.
É uma proteção. O problema é o excesso, igual você falou. O problema é o excesso. Então, é uma proteção, por exemplo, eu vou ministrar uma palestra. Como que eu vou fazer, né? O que eu vou falar? Então, eu vou estudar, É uma ansiedade. A ansiedade sempre está relacionada a algo assim, que vai acontecer, a um futuro. Mas é uma ansiedade boa. Por quê? Porque eu vou estudar mais, O que eu posso fazer para ficar interessante, né? Para chamar a atenção daquelas crianças, sabe? Do público. Com certeza. Então, essa ansiedade, esse estresse, é o estresse bom, a ansiedade boa, que faz você funcionar. O problema é quando paralisa. O transtorno de ansiedade, a pessoa ela começa a ter um medo absurdo, é intenso. É mais forte que ela, né? Isso, até irracional. Se você for pensar, o acontecimento, né, o medo diante do acontecimento é desproporcional, é uma preocupação excessiva. A ansiedade, se a gente for pensar, é sempre assim, do que pode acontecer, do que vai, é tudo muito negativo, é trágico, sempre acha que vai ser algo muito ruim. A pessoa tem falta de ar, pode ter crise, né? Isso acaba afetando não só a sua mente, mas afeta seu corpo também. Afeta o corpo também, exatamente. Tem palpitação, sudorese, taquicardia, falta de ar. Tem muitas reações que afetam o nosso corpo também. Além desse medo de eu não consigo sair do lugar. É muito sofrimento, é um sofrimento muito intenso. E é o que a gente fala, né? Uma dor que talvez você não consiga sentir no corpo, mas é uma dor que você sente dentro de você, né? Esse que é o problema da saúde mental, diferente da saúde física, porque você consegue falar, o meu dedo está doendo, minha perna está doendo, mas quando é algo que você talvez não consiga apontar onde está essa dor, mas ela existe, aí é um momento de você procurar uma ajuda. É a dor na alma. Na alma, né? Por isso que muitas pessoas são desqualificadas, né? No sentido assim, imagina, você tem tudo, não tem aquelas frases, você não dá valor, olha aí, né? Ainda mais antigamente, quando a gente não tinha todo esse estudo, ou pelo menos não se falava tanto sobre isso, eu vejo uma outra geração mais antiga que fala, não, para, isso é preguiça, isso aí é só medo, supera, respira fundo e vai. E por muito tempo isso foi o que as pessoas fizeram, né? Mas muita gente sofreu calada, e hoje é legal que a gente consegue dar essa luz para algo que é tão natural para o ser humano, que são essas dificuldades, que com a ajuda certa, ou até um certo medicamento, você pode ter uma vida muito mais produtiva, frutífera e tranquila. Isso, dependendo, né, da situação, é preciso sim entrar com medicação, daí é o trabalho em conjunto com Perfeito, o psicólogo. É isso que eu ia te perguntar, qual é a diferença? E com o psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele vai ver qual que é a melhor medicação. Se a gente for ver, tem uma mudança até química no cérebro, dependendo da intensidade, que tem a depressão que é leve, tem a moderada, tem a grave. Então, dependendo, se for algo leve, tem como você, daí isso tudo é avaliado, né? Você faz processo psicoterápico. Senão, o profissional vai encaminhar para um psiquiatra. Às vezes a pessoa primeiro chega no psiquiatra, e o psiquiatra avalia e encaminha para o psicólogo. Então, essa é uma dupla extremamente importante para o bem-estar da pessoa. Então, precisa, até para organizar quimicamente. A medicação é necessária. Tem pessoas que rejeitam muito a medicação. E precisa, né? Se for indicado... É porque eu acho que são esses tabus sociais que a gente conversa, por exemplo, é tarja preta, né? Toma remédio. Mas se você tem pressão alta, você vai tomar o remédio e tá tudo certo. Se você tem diabetes, você vai ter que tomar o seu remédio também. Então, pelo que eu entendo, se me corrija se eu estou errado, se você tem um caso de algum transtorno moderado ou leve, talvez um acompanhamento com um psicólogo, você consegue, com algumas mudanças comportamentais, corrigir isso. Mas no momento que passa dessa situação, o negócio, como você falou, é químico, está realmente na sua cabeça, ele também dá para tratar, mas aí que vai para esse outro lado da medicação, né? Sim, e não necessariamente cada caso é um caso, não necessariamente vai precisar da medicação para sempre. Pode ser temporário também. Exatamente, entende? Não significa também, tem pessoas que sim, né, que precisam. E também, como você disse, tá tudo bem, se precisa, se vai fazer bem para você, para sua qualidade de vida, por que não? Eu sou sempre a favor, tudo que pode me deixar
melhor, mais feliz, mais eficiente, vamos procurar ajuda, não tem porquê, né? Exatamente. Hoje Cada um tem sua informação. especialidade, né? Então, assim, eu posso ser especialista no meu trabalho, mas eu não sou especialista no corpo, na mente, então vamos procurar quem sabe disso para te ajudar a ficar melhor. Exatamente. Esse é o caminho. Uhum. Se você percebe, mas todo mundo tem que fazer terapia? Não é todo mundo. Se a pessoa entende ali que tem algo que ela não consegue resolver. Pode ser momentos da vida Pode também, ser né? exatamente o momento da vida. Tem pessoas que chegam no consultório, terminei meu relacionamento, eu quero olhar para isso, tô sofrendo, porque tem uma outra questão também, Ulisses, que é importante a gente falar. Hoje tá tudo tão acelerado que ninguém pode nem sofrer. Não dá nem tempo de sofrer. Terminou o namoro, deu uma semana, né, começa, mas como assim você tá ainda assim? Não, vamos sair, vamos, né? Supera, vamos. Supera, ninguém permite essa tristeza. E para você sair disso, para você atravessar, a gente precisa atravessar. E não é precisa fácil. viver, e não é fácil. Você precisa, mas eu não quero. Não tem como. Se tá aí, é melhor você assumir que tá doendo, que tá difícil, mergulhar, né, nessa dor junto, se estiver difícil sozinho, junto com um profissional, com uma rede de apoio, que é extremamente importante, para você atravessar isso. Só assim, só elaborando, você consegue, no caso de um relacionamento, até ter um relacionamento saudável depois. Com certeza. Você não vai machucado Se não vira um outro trauma, né? Porque eu entendo que quando a gente vai para terapia, você pode tentar trabalhar algo latente, que está naquele momento te afetando, mas tem muita coisa, se você for fazer todo o processo mesmo de autoconhecimento, tem muita coisa que vem da infância, vem da juventude, que a gente deixa guardado, e esse profissional consegue nos ajudar a pensar por que isso me afeta hoje, talvez foi algo que aconteceu com o mais novo. Se você não trabalha um evento que está acontecendo agora, uma morte de um ente querido, ou um término muito doído, isso pode virar um trauma para o futuro também. Sim, e desencadear uma doença mental. Que é muito mais sério. Muito mais sério. E para além disso, nós também temos os nossos padrões familiares. Uhum. E na psicoterapia você começa a identificar. Porque sempre temos a nossa herança, além da herança genética, nós temos uma herança psíquica. Você começa a identificar. Toda família tem coisas boas e coisas ruins. Também não existe, só tem coisa boa. Não tem. Desculpa, não tem. E não tem só coisa ruim. O ser humano não é perfeito, né? Então não tem como. A grande questão é identificar o que é bom para eu continuar, né? Uhum. E o que esse padrão, e o que é ruim para que eu possa trabalhar e buscar mudar mesmo. Essa é a grande questão. Então tem questões, como você disse, também vivências ali na infância, na adolescência, além desse padrão que nós vamos herdando, né? Com certeza. E aquele negócio pra gente não levar esse padrão de geração para geração. Então tem algumas coisas que a gente pode ver. Talvez não tenha sido tão bom na minha infância, do que eu trouxe da minha família, mas eu não quero passar isso para meus filhos também. Então vamos trabalhar isso para eu conseguir trazer uma infância mais saudável, conseguir aplicar, cometer meus próprios erros, mas pelo menos não trazer os erros do passado. É isso que a gente brinca, cometer outros erros. Exato, mas não trazer os dos nossos pais, né? Exatamente. Ou então o medo é tão grande que você pode fazer o oposto. Né, os pais faziam de uma forma, daí você vai para o oposto também, que também talvez já não seja o ideal. Também já não seja o ideal. Uhum. Por isso que tem que ser trabalhado, entendido, conscientizado. É algo que eu sou apaixonada, mas eu também gosto muito. Faço terapia e eu gosto demais. Mas para quem não faz e está nos assistindo, Cláudia, eu queria te perguntar, qual é o primeiro passo? Eu ouvi nossa conversa aqui, eu notei que eu ou alguém ao redor está precisando de ajuda de alguma maneira, né? Seja por um transtorno mais acentuado ou uma coisa mais leve, ou até, eu sei que tem terapia em casais também, ou de família, né? Talvez algum problema familiar. Qual é o meu próximo passo? Quem eu procuro? Uhum. Eu vou direto para um psicólogo, um psiquiatra, não tenho dinheiro para isso, tem algumas opções talvez públicas. Dá esse caminho pra gente, como que seria? Olha, quem não tem condição de pagar um profissional particular, dá para procurar na prefeitura da cidade, sempre tem o CAPS. Legal. Né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Também nas unidades de saúde da família, é uma porta de entrada ali para que a unidade encaminhe para atendimento. Então, as prefeituras normalmente têm
grupos de Legal. apoio, tem profissionais, psicólogos e psiquiatras. Legal que Então, você falou é uma do forma. CAPS, né? Porque tem quase uma brincadeira hoje em dia do CAPS. A pessoa tá louca, vai pro CAPS, mas é um trabalho muito sério que é feito ali, né? Muito. É o braço do SUS, do município, para atender justamente o lado da saúde mental. Então é uma coisa muito séria, a gente tem que desmistificar isso. Com certeza, exatamente isso. E também as universidades que oferecem o curso de psicologia têm a preços simbólicos ou Tabela até social. gratuitamente, tabela social, Certo. atendem também. Então, é um outro caminho. Né? E daí você pode pedir indicação para colegas, você tem plano de saúde que tem psicólogos, os planos eles têm uma lista que você pode ver, né, escolher, enfim, tem vários caminhos. E quando você perguntou quando saber, né, se eu vou para um lugar, se eu vou para o outro, se você entende, por exemplo, se a pessoa for para o psiquiatra, que ela acha, que ela entende que ela tem que tomar a medicação, o psiquiatra vai fazer uma avaliação, se ele entender que não, que é só, ele vai indicar. Então, nós trabalhamos muito em conjunto. Ah, que bom, legal. Se você entender que é uma coisa mais leve, você pode procurar já direto o psicólogo. Mas são avaliações que são feitas, se você ficar em dúvida, né, esses profissionais vão avaliar para poder te orientar também. Entendi. Não, eu acho que esse é um começo. A psicologia é muito maior do que só nosso tempo de conversa aqui, mas eu acho que deu para todo mundo que está em casa entender a importância. Se você está preocupado em cuidar da sua estética, da sua saúde, e do seu trabalho, da sua família, você tem que cuidar de você, da sua mente também. Isso é muito importante. Temos aqui no nosso estado muitos profissionais qualificados para isso, seja no municipal, seja no particular, mas não deixe de procurar essa ajuda para você e para sua família. Cláudia, eu adorei a nossa conversa e eu te agradeço muito, foi muito enriquecedor, você sabe o que você está falando, você fala com muito carinho, e para quem quer saber mais de você, a gente pode passar a sua rede social, você tem algum projeto que você quer falar? Fala aqui na câmera pra gente. Sim, meu Instagram é @claudia.malfatti, Malfatti com 2 T's e um I. E eu gravo, Ulisses, alguns vídeos, eu tenho gravado alguns vídeos com reflexões e coloco nas redes sociais. Coloco no Instagram, no TikTok, no YouTube, então é fácil localizar. Sempre fazendo reflexão de assuntos do cotidiano. Se alguém tiver alguma sugestão também, pode mandar lá, que nós falaremos. Legal, Cláudia. Muito obrigado. A gente vai seguir você também. Já eu vou chamar a nossa próxima entrevistada para falar um pouquinho mais sobre o assunto, principalmente dessa nova geração. Se você achou interessante, e seus filhos? Como que a gente pode preparar essa nova geração para estar também saudável com a sua mente, com a saúde mental? A gente já volta. E agora eu converso com a nossa segunda entrevistada, Ana Flávia Weiss. Tudo bom, Ana Flávia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado você por ter aceitado o nosso convite. E um assunto tão importante para quem está assistindo aqui em casa. Ana Flávia, eu gosto de começar lendo o currículo. Você é mestre em Psicologia da Saúde, especialista em Terapia Cognitiva Comportamental, preceptora da residência em Psiquiatria da UFMS e CESAL, terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e diretora do Instituto Ana Flávia Weiss, certo? Isso, exatamente. Então, também com muita bagagem para falar do assunto. E o assunto de hoje que a gente está falando são doenças mentais. A saúde mental. A gente entrou já no assunto, foi a nossa primeira entrevistada, e eu quero ir um pouquinho mais a fundo, principalmente sobre essa nova geração. Como que vocês estão identificando a saúde mental das nossas crianças, dessa nova geração, principalmente com tanta tela, tanta tecnologia? Isso está afetando, não está? Sim, Ulisses, eu acho tão importante falarmos sobre isso, né? Assim, divulgarmos informações, porque cada vez mais as nossas crianças estão adoecendo mais cedo, né? E às vezes, quando os pais têm um pouco de informação, eles já conseguem perceber que tem alguma coisa acontecendo, e eles podem correr atrás de tratamento, de ajuda, e quanto mais cedo eles conseguirem fazer isso, melhor, né? E é justamente o que a gente veio falar hoje, porque tem muita gente que tem vergonha ou tabu de falar sobre saúde mental, e a gente entendeu já agora no começo do nosso programa que não tem que ter vergonha, pelo contrário, se a gente cuida da nossa saúde física, a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. E a mesma coisa se aplica às nossas crianças.
Como que a gente pode, primeiro, mitigar isso? A gente tomar uma atitude antes do problema acontecer? Uhum. É só a gente observar o que é o saudável e o esperado para cada fase do desenvolvimento, né? Para quem estuda, isso é bem claro, a gente estuda psicologia do desenvolvimento e existem marcos significativos, que são coisas que as crianças precisam alcançar em cada fase. Então, por exemplo, até os 2 aninhos, ela já tem que estar falando tantas palavrinhas, compondo frases pequenas, enfim. E se a criança vai atrasando esses marcos, a gente já tem tipo um sinal de alerta. Os pais, às vezes, não sabem isso bem especificamente, como a gente que estudou, mas eles começam a perceber que assim, olha, o irmãozinho falou já com 2 aninhos, já falava bastante, agora essa já tá com 1,8 mais ou menos, e não fala ainda. Então, a gente começa a comparar, né, o desenvolvimento das crianças e a gente vai percebendo que pode ter alguma coisa atrasada. Isso é um sinal muito significativo. Tudo que a gente perceber que a criança não fez ou que ela está demorando muito para fazer é um sinal de alerta para o desenvolvimento emocional. Perfeito, mas você falou de algumas coisas que são mais alarmantes. E talvez esses sinais podem ser um indício de algum desses transtornos mentais que a gente vê nas nossas crianças e nossos adolescentes, principalmente dessa nova geração. Vamos falar um pouquinho desses transtornos. Quais são os mais comuns da criança, do jovem adulto, que a gente ouve com tanta frequência? E eu quero entender um pouquinho mais deles. Uhum. Agora, os transtornos de ansiedade são os que mais acontecem. São os mais famosos, né? Agora. Parece que todo mundo está ansioso, porque a gente vive numa sociedade que gera mais ansiedade na gente mesmo. Então, os transtornos de ansiedade são muito comuns e, às vezes, até em comorbidades, que é isso. É quando vem junto, são 2 transtornos juntos. Então, por exemplo, o paciente tem TEA, mas ele também tem ansiedade. O TEA é autismo, né? Autismo, transtorno perfeito. do espectro... Então, só para a gente entender, TEA, então, é autismo. Isso, autismo, transtorno do espectro autista, né? E às vezes tem autismo e junto ansiedade, isso é super comum hoje em dia. Então, os transtornos de ansiedade são os mais frequentes, né? Mas o que a gente tem visto aumentar o número são dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tem uma série de transtornos que são transtornos do neurodesenvolvimento, que precisava ter desenvolvido certinho e alguma coisa aconteceu que não está deixando de desenvolver cognitivamente essa criança como ela precisava, e aí tem outros aspectos que são prejudicados, o emocional, o motor, né? Enfim, todos os aspectos do desenvolvimento mesmo, que são, então, o transtorno do espectro autista, TEA, né? O TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso, né? Muito famoso também, inclusive com muitos diagnósticos errados, é uma coisa também que a gente precisa falar sobre isso, né? Os transtornos de altas habilidades e superdotação, né, que a gente chama de transtorno, mas enfim, né? Mas também é considerado, também é. Não é um transtorno, mas é, né, assim, a gente vai falar que é uma condição, né? Ele tem uma questão que faz parte do desenvolvimento também, né? Transtornos da aprendizagem, por exemplo. Então, isso cada vez mais... Né, o TOC não é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas é um transtorno psiquiátrico, né? Então, esses que eu estava dizendo para vocês são transtornos que faz a gente ficar pensando muito em como a criança está se desenvolvendo cognitivamente, emocionalmente, de acordo com as fases do desenvolvimento da vida. Então, não pode atrasar os marcos, ou não pode também ser tudo muito rápido. A gente precisa ficar de olho, porque essas condições são ligadas a como ela se desenvolve neurologicamente, né? Agora, os outros transtornos psiquiátricos aí envolvem ansiedade, depressão, o TOC que você falou, e né? Todos esses podem ser encontrados em crianças e adolescentes também. Tudo. Então, a gente antigamente ficava pensando, até a população pergunta, mas será, né? Será que as crianças pequenininhas podem ter depressão, né? E o que acontece quando elas têm depressão? Infelizmente, sim, elas podem ter depressão, elas podem ter ideação suicida, a gente não acredita ou não quer acreditar, né? Que antigamente outras gerações falavam muito, não, é preguiça, ou é só fase, ou é só o temperamento da criança, mas muita coisa passou batido, porque na época a gente não falava tanto desses assuntos, né? E hoje em dia a gente tem essas ferramentas para isso. Então, como você aconselha uma mãe que está assistindo isso, a um pai que quer tomar os maiores cuidados nesse desenvolvimento da criança? Aonde procurar? Para onde que eu vou para tomar esse cuidado? Isso. E um dos fatores, né, que a gente percebe que hoje o diagnóstico aumentou é justamente isso que você está falando. As pessoas têm mais informação e que bom por isso, né? A gente sabe mais o que acontece e a gente consegue identificar cedo. Então,
eu sempre falo que o que precisa acontecer é a gente ter a cabeça aberta, como você falou, parar com aquele preconceito de que a gente não precisa procurar psicólogo, de que a criança vai se desenvolver no seu tempo, de que cada um é de um jeito, e não, né? Olhar que se a criança está tendo algum tipo de sofrimento, e se isso preocupa a família de alguma forma, a gente pode levar para uma avaliação. Não significa que ela vai precisar do tratamento, que ela vai precisar fazer, sei lá, anos de terapia, significa que você vai levar para um cuidado específico. Eu vou olhar, avaliar, ver se precisa. Pensa se fosse dentista. O dentista vai olhar para ver se tem alguma coisa que precisa ser feito. Se tiver, beleza. Se não tiver, não. Então, mais ou menos, igual a gente faz um check-up do corpo, perfeito. Um check-up Exatamente. da personalidade, da saúde dessa criança. Então, e às vezes as pessoas não sabem que existe isso, né? Que existe uma avaliação. Então, essa avaliação pode ser com quem, né? O que eu te indico de inicialmente? Ela pode ser com um psicólogo, porque o psicólogo, ele vai dar essa olhada geral no desenvolvimento, observar o que está atrasado, o que está chamando mais atenção, e ele mesmo vai fazer os próximos encaminhamentos, se forem necessários. Então, se a gente tiver com suspeita de algum transtorno do neurodesenvolvimento, provavelmente a gente vai encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, que é lá onde faz os testes, mede tudo certinho, para te dar um retorno de se está realmente atrasado, o que está atrasado, né? Se não for os transtornos do neurodesenvolvimento, for ansiedade, depressão, toque, qualquer coisa assim, a gente vai avaliar o quanto essa criança precisa de medicação ou não precisa de medicação. Às vezes não precisa de medicação, então o que vai acontecer? Ela vai fazer só a terapia para continuar o tratamento, diminuir sintomas, ficar bem, tudo bem. Se o caso for grave, aí um pouco mais grave, a gente encaminha ou para uma avaliação psiquiátrica, né, psiquiatria infantil, ou para uma avaliação neuropediátrica. Então, dependendo do caso, qualquer um desses dois médicos vai atender. Mas, às vezes, por que a gente faz isso? Porque as crianças precisam de medicação também, em alguns casos, né? Não, com certeza. E eu acredito que tendo essa avaliação logo cedo, tendo esse acompanhamento logo cedo, pode evitar muito trauma para a vida adulta. Com certeza, né? Perfeito. Acho que é isso que os pais precisavam entender, né? Às vezes a resistência do pai faz com que a criança carregue tantas coisas. Imagina uma criança que tem dificuldade de sentar, prestar atenção e aprender a tarefa lá, para aprender a escola. O quanto de crenças ela não começa a desenvolver sobre ela, de que ela não é capaz, de que os outros são mais inteligentes, essas coisas que talvez não seja nada disso. Não, talvez ela só precise de uma adaptação escolar para ela conseguir aprender aquilo e tirar a nota como os outros tiram, né? Então, quanto mais resistência os pais têm, mais prejuízo a criança tem. É uma máxima em psicoterapia infantil, no tratamento de saúde mental na infância, que quanto mais cedo a gente identificar e mais cedo a gente intervir, mais a gente previne o agravo na vida adulta, na adolescência, né? Quando o paciente chega na adolescência com prejuízos que ele já vem trazendo desde os 6 anos, você imagina, ele já está com pelo menos... difícil, né? Ele já está com pelo menos 6 anos disso se estruturando dentro do funcionamento dele, né? Então, se você identificou isso lá cedinho, interviu, estabilizou sintomas, ele vai chegar saudável na adolescência. E quando a adolescência faz aquele boom na cabeça dele, ele está saudável, né? Entendi. Não, e como a gente sabe que tudo com criança é um pouco mais fácil, né? Quando a pessoa já é mais velha, é mais difícil de adaptar um novo tratamento, de mudar algum comportamento. Porque cristalizou, né, Ulisses? Vai ficando... Já faz parte daquela personalidade daquela pessoa. Sim, vai ficando mais difícil ao longo do tempo, né? Então, que bom quando os pais percebem isso, têm a cabeça aberta para isso, e hoje acontece. Eu fico tão feliz, porque assim, antigamente, o que acontecia? Era só quando o troço estava feio, a situação estava feia, eles traziam a criança pro psicólogo. Hoje em dia, não. Às vezes a criança começa a apresentar, por exemplo, uma desregulação emocional. O que é isso? Não sabe lidar com a raiva, não sabe tolerar frustração, coisas mínimas que às vezes é difícil para a criança. Isso é importante para a nossa sociedade. Sim, e que é a base da saúde emocional, né? Assim, como eu lido com as minhas emoções. Então, hoje os pais já percebem, olha, ela demora muito para se acalmar, ela não consegue lidar com a frustração, ela tem dificuldade com isso, então eu tô vindo aqui porque eu quero que você me ensine. Como é que eu vou ensinar ela? O que é que eu vou fazer com ela? Então, isso parece uma coisa assim, que antigamente pra gente achava que nunca ia acontecer. Hoje já acontece, né? Hoje os pais procuram, às vezes, a terapia, a criança tem 2 aninhos, você fala, Ana, mas já... Talvez essa terapia aos 2 aninhos não é
efetivamente para a criança, é para os pais, e eles já vêm com essa cabeça aberta de tipo assim, eu Vai ajudar preciso. o pai a aprender como lidar com essa criança. Perfeito, assim, eu preciso entender o meu filho, eu preciso saber como eu faço, porque tem aspectos muito importantes, Ulisses, do temperamento da criança, que eu falo, a gente mata tanta charada com isso, né? Quando você entende o jeitinho dela de funcionar, e às vezes não é doença, é o jeito dela, né? É o temperamento dela, são as características dela, que se o pai entendesse isso, ele já saberia lidar melhor, e né? evitar muita dor para a criança e para a família. Sim, o que acontece muitas vezes, né? Da criança nascer com um temperamento diferente dos pais. E aí os pais não entendem ou não consideram aquele temperamento como certo, né? Como válido, assim. Então, pais que são super conscienciosos, que é um aspecto do temperamento, que são pais, assim, organizados, que planejam as coisas, que gostam de sentar para estudar, que tem disciplina e tal. E a criança nasce com baixa conscienciosidade. Então, ela não senta, ela não planeja, ela não organiza, ela tem dificuldade com isso. Então, eles olham para essa criança como se ela fosse totalmente errada e como se ela precisasse ser como eles, né? Então, a gente vai precisar entender que, assim, que ela tem mais dificuldade. Não significa que ela não vai desenvolver isso, que ela nunca vai ter disciplina, não é isso. Mas que ela, talvez, em alguns aspectos, seja mais diferente dos pais e, por isso, para os pais é difícil de entender, né? Não, e faz todo sentido. Eu queria puxar para um outro lado aqui, que a gente falou no começo da nossa entrevista. Até agora a gente falou desses comportamentos que a criança nasce com ela, para os pais conseguirem se adaptar a essa criança e entenderem, né, o filho ou a filha que eles têm em casa. Mas tem muitas coisas que vão se desenvolvendo durante a sua infância, adolescência, principalmente, que você mencionou no começo, no mundo que a gente vive hoje, de telas, de informação muito rápida, de muito estímulo. Tem como a gente desencadear doenças por causa desse ambiente que a gente vive hoje em dia? Com certeza, né? E isso é importante que os pais pensem nisso para que a gente possa também cuidar disso, que é um fator também de proteção, né? As informações às quais as nossas crianças estão expostas. Então, não só a tela em si, porque a tela em si, ela tem todo um afeto, né? Tanto um afeto sensorial, né? Nos olhos mesmo, afeto no ouvido, enfim, tudo que interfere direto em como ela recebe a informação e ela processa a informação. Isso que você falou, de que as informações são muito rápidas, então a gente condiciona o nosso cérebro a ter informações rápidas, a ficar ali no que é legal, é agradável. Isso aquilo não tá legal, a gente passa para outra, isso aquilo não tá legal, a gente passa para outra, enfim, tem todo esse problema das telas e também tem o problema do conteúdo que eles assistem nas telas. Também. Isso tem que tomar muito cuidado. Super sério, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, né? Tudo. Você dá o celular na mão da criança, ele pode acessar qualquer coisa. Pois é uma coisa que a gente tá se adaptando ainda, né? Cada vez mais isso tá presente na nossa vida, não é de todo ruim e nem a gente precisa demonizar isso, porque eu falo como a televisão antigamente, né? As pessoas falam, não posso ficar muito na televisão e tal. Depois a televisão foi tomando conta da nossa vida e hoje ela super faz parte. O celular também é assim. O que a gente vai precisar é conseguir regular o quanto essa criança pode ter acesso a isso e quando ela for maior, que ela já tiver um acesso um pouco por mais tempo, ela conseguir se regular sozinha do que ela pode acessar, do que ela não pode acessar. Então, eu vejo os pais muito perdidos sobre isso, porque eles variam muito no ou não deixa nada ou deixa tudo, 8 ou 80, e a gente não conseguiu um equilíbrio. É difícil hoje em dia, né, você tirar o celular da mão da criança, de um adolescente, né? Você não vai ter celular, mas meus amigos todos têm, como que eu faço? E para um adolescente, basicamente, é impossível, né? É isso que eu falo para vocês, assim, a nossa vida, ela se adapta à tecnologia e a gente acaba precisando dela, né? Então, os adolescentes precisam avisar os pais que acabou a aula, né? Não pode ir na escola, mas às vezes leva, precisa pedir Uber, enfim, precisa se comunicar com os amigos, então... Não tem como a gente tirar 100%, a gente tem que saber... A gente não vai viver. Que é uma quantidade de tempo aceitável e não tão danosa. E existem as regulamentações, né? A Organização Mundial de Saúde, ela padroniza quantas horas as crianças podem ter de telas de acordo com a idade cronológica delas, né? Então tem por idade. Tem por idade, e inclusive até 2 anos de idade, a recomendação
recomendação é zero. Zero. Aí, justamente. Gente, sem dar o tablet pra criançada. Sim. Não dá. E a gente dá, porque eu dei pros meus filhos, né? A gente fala assim, a santa galinha pintadinha, né? Porque uma hora que você precisa fazer uma coisa, você põe a galinha pintadinha, a gente pensa. Eu pensava assim, né? Tipo, não, mas é só a galinha pintadinha, eu tô aqui. Mas é justamente por tudo que interfere, tanto no desenvolvimento cognitivo, quanto o físico, enfim, né? Mas o que eu penso, assim, é que a gente precisa abrir a nossa cabeça no sentido de que a gente tem que ir trabalhando com os nossos filhos, porque o futuro é eles terem um celular e eles tomarem conta do celular sozinhos, né? Quando entram na adolescência, isso é inevitável. Hoje em dia, todos os adolescentes têm celular, né? Então, a gente precisa ter levado isso de uma forma saudável, com diálogos, com combinados, com vínculo, com o que é certo, o que é errado. Eles aprendendo essa responsabilidade, porque quando eles chegam na adolescência e lá para o fim da adolescência, a gente acaba não tendo mais controle. Então, a gente tem que ter ensinado valores, princípios, autocontrole, regras, consequências, para que eles consigam fazer o gerenciamento disso. Mas, desculpa, eu falei, não falei do gatilho que você... se isso pode ser um gatilho para doenças psiquiátricas, com certeza, né? Porque existem muitos fatores que cada um vai entender de uma forma específica, mas algumas coisas podem sim ser o start que faltava para que a criança tenha comportamentos específicos. Desenvolva esse comportamento. Né? Isso, né? Então, vai depender justamente da biologia da criança, então, de histórico, né? Da carga genética, vai depender do temperamento de cada um, mas os estímulos podem sim piorar a situação. E também afeta a parte social, né? A gente toma cuidado, porque quando a gente é novinho, nossas crianças estão desenvolvendo uma parte muito importante de ser humano, que é a parte do convívio social, dessa habilidade de conversar, de negociar, de conviver com outros. E quanto mais tempo a gente passa nas telas, isso também a gente vê hoje em dia, a senhora pode falar bem melhor, que está tendo um impacto. Com certeza, né? Porque comunicação rápida pela mensagem, pelo WhatsApp, né? A pessoa já não quer mais atender o telefone, a pessoa vai virar um adulto que talvez não seja tão preparado para uma reunião, para uma entrevista, e isso pode ser um problema também. Sim, habilidades emocionais, né? Que é a gente se ficar só em eletrônico, se ficar só fechado no teu mundo, a gente não desenvolve mesmo, né? Então, por isso que tudo precisa de limites, tudo precisa de regras, tudo precisa de horários, né? Eles gostam muito de ficar com os jogos que, enfim, pode ter o seu tempo na vida deles, mas a gente precisa continuar estimulando a socialização ao vivo, né? Então, fazer programa juntos com os amigos, com a família, para tirar eles do quarto. É só a gente pensar o seguinte, nós nascemos programados para buscar o prazer e a felicidade. Então, tudo que traz prazer e felicidade, a gente quer buscar, né? E se a gente não for regulado para isso, para dizer, chega, o nosso cérebro ele fica só buscando. É assim que nascem os vícios, né, as dependências, porque você viu que aquilo ali é bom, não tem regulação e você vai. Então, a gente precisa ensinar essa regulação para o cérebro da criança. Você pegar o celular, é aquilo que a gente estava falando, assim, tá chato aqui, eu pulo pro outro, tá chato no outro, eu pulo pro outro, é automático. Tira o celular. Não tem jeito, a gente tem que lidar com o chato, o tédio. Se eu ficar sem fazer nada, eu não sei também o que faz fazer. Parte da vida, né? Eu não sei o que fazer. E aí que entram as habilidades de inteligência emocional, assim, de poder lidar com o chato, de tolerar a frustração, de tolerar o desconforto, o não, né, que é tão importante. E quando a gente vai desenvolvendo isso na criança, a gente está construindo uma base para ela crescer mais saudável e evitar o adoecimento. Então, da mesma forma que muitas coisas são gatilhos para que ela comece a mostrar sintomas de um transtorno, muitas coisas também a gente pode fazer para prevenir, e isso eu acho legal, assim, não é se por acaso vai ter uma doença ou não, alguma coisa a gente pode fazer também para tentar prevenir, que é justamente cuidar das emoções, favorecer os relacionamentos sociais, né, os pais regularem as suas emoções, saberem lidar com as suas emoções para que a criança aprenda, para que ele ajude a criança a se regular, né? Então, existem habilidades que a gente chama de habilidades para a vida, que são habilidades que a Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças sejam treinadas, ensinadas para que elas cresçam mais saudáveis. E para até poder ser um adulto mais
mais preparado para a sociedade que a gente vive hoje, né? Com certeza, né? Entendi. Então, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, porque eu queria falar, tem muita coisa para falar, é um assunto muito rico, né? Então, eu até te faço convite, numa próxima, a gente vai chamar você de novo para a gente ir a fundo nesse assunto. Pode deixar. Mas, para quem está nos assistindo aqui em casa, eu posso procurar ajuda para os meus filhos, ou alguém através da terapia, né? Como a gente falou, primeiro uma avaliação, mas se eu tenho algumas dúvidas também, eu posso procurar essa terapia para me preparar para cuidar dos meus filhos. Com certeza. Né? Que é a maior da prevenção, eu estar preparado para educar essa criança. Isso também faz parte de uma terapia preventiva. Perfeito. Nossa, se todos os pais pensassem assim, né? Ainda bem que hoje nós temos muitos pais que pensam assim, né? E que inclusive fazem um acompanhamento quando já estão pensando em ter um bebê, quando já estão... faz esse estudo. Isso, já entra para terapia, que é para já trabalhar as suas questões para que a criança cresça mais saudável. Isso já acontece, né? Ou durante a gestação, para que eu esteja melhor emocionalmente para quando a minha criança chegar, né? Mas nunca é tarde demais. O seu filho pode ser adolescente, pode ser até adulto. Se você entender que tem coisas tuas que você precisa mudar, e sempre tem, tá? A base da saúde emocional das crianças é a saúde emocional dos pais. Então, quanto mais regulado emocionalmente os pais forem, quanto mais eles souberem lidar com problemas, com conflitos, mais eles vão ensinar isso para as crianças, né? Então, seria fundamental. Eu sempre, quando vou dar palestra, eu falo, lembro da aeromoça, quando vai dar aquelas instruções ali iniciais, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre você. Coloque primeiro a sua. E depois você ajuda o outro. Você tem que estar preparado para ajudar o próximo. Exato. Ulisses. Filho, porque o que eles fazem? Eles colocam a criança na terapia e é tipo assim, não, tá lá, a psicóloga vai resolver. Minha parte eu fiz. Minha parte eu fiz, tá na terapia. E às vezes eles não querem nem ir quando a gente chama, né? Mas o tratamento da criança, ele tem que ser exclusivamente, do adolescente também, com a participação da família, porque ela tá num contexto, né? Então, assim, quanto mais os pais se cuidarem, quanto mais saúde emocional eles tiverem, com certeza a criança também vai ter. Eu entendi, não? Muito obrigado, gente. Vocês entenderam então. Igual a gente tem que se cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E dos nossos filhos também. Prevenção sempre é o melhor caminho. Seja para o seu corpo ou para a sua mente. Mas não quer dizer que você não pode procurar ajuda quando o assunto pegar, né? Quando estiver latente. E temos vários caminhos para você e para toda a família. Saúde mental está aqui. Sempre teve, mas agora a gente pode falar cada vez mais sobre o assunto. Eu quero te agradecer muito, Ana Flávia, foi muito enriquecedor. Como eu falei, tem muito mais pra gente falar desse assunto, que não cabe tudo num episódio só, mas a gente faz, o convite está aberto pra gente voltar e falar do assunto de novo. Pode deixar. Eu queria te oferecer um tempinho para falar dos seus projetos, suas redes sociais, como que o pessoal de casa pode te encontrar? Tá, antes disso, eu só queria falar uma coisa importante, assim, para os pais, pra gente finalizar, assim, não tenham dúvidas sobre o desenvolvimento dos teus filhos, né? Assim, nossos filhos são as coisas mais preciosas que a gente tem, as pessoas mais preciosas da nossa vida. Então, se você está com dúvida, procura uma avaliação para a gente evitar e prevenir que uma coisa pior aconteça e que ele sofra mais e vocês também, né? Não, sim, mas agora eu vou falar das minhas redes sociais, então os nossos Instagrams. Tem um Instagram de psicologia clínica, né? Instituto Ana Flávia Weiss Clínicas. Nós temos atendimentos para adultos, adolescentes e crianças. Tem uma equipe que trabalha junto comigo nessas clínicas, né? Então, vocês podem acompanhar tudo lá no Instituto Ana Flávia Weiss Clínicas. E eu tenho também um Instagram para psicólogos, estudantes de psicologia e psiquiatria, que é o Ana Flávia Weiss Ensino. Então, ali a gente compartilha os nossos podcasts, né? As nossas propagandas de cursos, congressos, enfim, tudo sobre terapia cognitivo-comportamental e terapias de terceira onda. Perfeito, muito obrigada. Ana Flávia. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Imagina, obrigada a você. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio de Rede 360. Saúde mental é muito importante e ela tem que ser tão cuidada quanto a sua saúde física, para você e para sua família. Mais importante, primeiro passo, uma avaliação. Vamos saber em que situação você está, a sua família está, e daí a gente toma as devidas precauções. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido, mas eu vou pedir para a Rê, a nossa inteligência artificial, fazer um resumão de tudo que aconteceu aqui. Rê, resume pra gente o papo de hoje? Certo, Ulisses. Pronto, transformei nosso papo em um e-book resumindo os principais tópicos e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Perfeito, gente. Está lá no Diário Digital, nosso e-book, se você quiser estudar um pouquinho mais ou mandar para alguém que está precisando dessa informação.
Eu te agradeço muito. Até o próximo episódio. Não esquece, a gente está no Instagram, no TikTok e no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e não perca nenhuma informação. Essa é a Rede 360, assuntos que conectam o MS. Muito obrigado.